Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom tê-los aqui para a gente falar sobre saúde, para bater um papo bem gostoso sobre um tema que muitas vezes não é falado, mas que é muito importante, que são os cuidados paliativos. E quem está aqui no programa para falar comigo hoje sobre esse tema, para trazer mais informações, para explicar para você que está em casa também sobre isso, é a Débora Marchetti, ela que é psicóloga. Então, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Saúde, Débora. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vou apresentar um pouquinho da Débora. Ela tem um currículo extenso que, além de psicóloga, ela é especialista em psicologia hospitalar, em psicoterapia psicanalítica. Ela também é especialista em cuidados paliativos, que é o que ela vai falar com a gente aqui hoje. Ela coordena o serviço de psicologia hospitalar lá do Hospital São Vicente, aqui do Hospital São Vicente, aliás, aqui em Passo Fundo, e também ela é membro da diretoria da Academia Estadual de Cuidados Paliativos. E por isso que ela é nossa convidada de hoje, porque tem muito conhecimento, né, para compartilhar com a gente. E para nós começar o nosso bate-papo de hoje, então, Débora, conta pra gente o que são os cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma abordagem que visa a melhor qualidade de vida para o paciente que está diante de uma doença ameaçadora de vida e os seus familiares, buscando não só o alívio da dor física, mas também da dor emocional, social e espiritual. Por isso que o olhar é multiprofissional, né? Porque nós precisamos olhar para esse paciente em todos os seus contextos da dimensão do sofrimento. Por isso que nós buscamos trabalhar sempre em conjunto, visando esse bem-estar. Isso quer dizer que o cuidado paliativo começa lá no início, né? Às vezes, Alessandra, as pessoas dizem, cuidado paliativo, morte, né? Fim de vida, e acaba tendo um tabu a respeito disso. E a ideia é justamente poder oferecer para o paciente, desde o início, lá no diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, um tratamento que visa essa qualidade, esse bem-estar, para que ele viva bem até o seu último momento. Então, ele está concomitante com o tratamento curativo. Conta pra gente quais que são essas doenças ameaçadoras de vida. Especificamente, tem algumas que são mais recorrentes ou são várias, são muitas? Dá um exemplo pra gente, doutora. Na verdade, se a gente pensar, a maior parte da população pensa em câncer, né? Mas é muito mais amplo. Tem as doenças cardíacas, tem as doenças neurodegenerativas, as doenças renais, as doenças hepáticas. Então, é uma gama de doenças que podem se beneficiar, né, os pacientes dos cuidados paliativos. E não só o paciente adulto ou idoso. Hoje a gente faz cuidados paliativos ainda na gestação, né, quando tem um diagnóstico ameaçador de vida, uma síndrome incompatível com a vida, por exemplo, e que a gente faz o acompanhamento durante a gestação para que justamente a gente ajude essa família a lidar com esse momento, né, de receber uma criança diferente do que foi planejado. Então, é todo um plano de cuidado, junto com uma equipe multiprofissional, para poder oferecer esse acolhimento, esse amparo, norteando, né, as famílias que passam por isso. Você falou equipe multiprofissional, né? A gente quer saber quem é essa equipe multiprofissional, quais são os profissionais que trabalham, né, integram essa equipe de cuidados paliativos. Claro que a parte principal é pensar que um sujeito, um paciente, ele engloba várias questões. Então, para contemplar todas essas questões, a gente precisa do médico, do enfermeiro, do técnico, do fisioterapeuta, da fonoaudióloga, da assistente social, da psicóloga, claro. E não só, às vezes, os profissionais da saúde. No ambiente hospitalar, o pessoal da copa é muito importante, os guardas, da higienização, né? Então, é toda uma equipe que promove essa qualidade de vida. Então,
O remédio, a medicação é importante? Muito, né? Porque um paciente com dor não tem uma boa qualidade de vida. Mas a gente precisa cuidar desses outros aspectos que também geram sofrimento, que são as questões sociais, emocionais e espirituais também. Olha que interessante, um grande grupo, né, cuidando de uma pessoa que com certeza está precisando naquele momento. E, Débora, conta pra gente quais que são as principais diferenças entre os cuidados que são paliativos e os tratamentos que são curativos. Eles precisam ocorrer juntos, eles, enfim, um anula o outro, eles podem ocorrer separados, né? Por que muitas vezes confunde as pessoas nesses dois tipos de tratamentos? Sabe, Alessandra, que às vezes é um tabu os cuidados paliativos, porque as pessoas pensam que paciente está em cuidado paliativo, vai morrer, né? E acaba, muitas vezes, sendo ofertado apenas na fase final de vida. Quando, na verdade, os cuidados paliativos têm que começar lá no diagnóstico, junto com o tratamento curativo. Cuidado paliativo não é não fazer nada. Muito pelo contrário, tem muito a se fazer. Então, tem essa dor que tem que ser muito bem manejada, muito bem controlada. Se a gente pensar assim, quem é que não quer cuidado paliativo? Quem é que não quer se ver livre da dor, do sofrimento, garantir a sua autonomia, o seu bem-estar, viver bem até o seu último momento? Tanto que os pacientes que estão, né, se beneficiando dos cuidados paliativos acabam tendo uma sobrevida ainda maior. Porque quando nós estamos bem, vivendo bem, né, encontrando sentido na nossa vida, a expectativa aumenta mesmo. E como que é feita esse manejo, essa abordagem da dor e dos sintomas em termos de cuidados paliativos? Por isso que a gente precisa de uma equipe especializada, né? Justamente para ter esse cuidado em atender, ouvir, acolher o que o paciente está dizendo. Porque a minha dor, Alessandra, é diferente da tua dor, né? Então, como é importante a gente poder validar a dor do outro. E essa dor não é só física. Como já falei, e eu continuo repetindo, tem outras dores envolvidas, né? Então, é todo esse olhar que a gente precisa ter para que o paciente realmente seja bem cuidado, tenha uma boa vida. É importantíssimo, né? Com toda certeza. E, Débora, existe algum protocolo ou diretrizes que estabelece, isso é cuidado paliativo, isso não é, enfim, esse tratamento, digamos assim, paliativo às pessoas? É claro que tem protocolos, né, para avaliar a dor, o momento da doença, né, questões emocionais, espirituais. Mas nos cuidados paliativos, a gente não trabalha só com protocolos. Até porque, como a gente olha cada pessoa como sendo única, não tem como colocar num protocolo, né? Então, é muito mais poder avaliar cada sujeito, a sua história, a sua biografia, como ele está lidando com a doença, o tratamento, as internações, né? Então, por mais que existam protocolos que auxiliem nesse cuidado, nesse tratamento, o principal é olhar individualmente cada história. Cada indivíduo é único, né? Como a gente sempre fala. E diante de todo esse contexto, qual que é o papel da família? Ou como que se dá o envolvimento da família nos cuidados paliativos? Eles acabam recebendo também esse cuidado ou eles acabam integrando essa equipe de cuidados? A família precisa ser cuidada, né? Se nós pensarmos o que uma doença repercute na vida de uma família, a gente vê que a dinâmica muda radicalmente. Porque nós temos a tendência de fazer planos, né? Tu tens planos para essa semana, mas esses planos podem mudar. Agora, quando se tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, esses planos mudam e a vida vira de cabeça para baixo. Então, esses familiares precisam se readaptar, né? E se readaptar em perceber que a pessoa, né, que estava vivendo a vida de uma forma, agora está de outra, né? E as questões financeiras, que também acabam impactando, sem contar todas as angústias, né, os medos que envolvem. Será que ele vai ficar bem? Será que vai ter cura? Será que ele vai morrer? Será que eu vou suportar tudo isso? Então, essa família precisa ser cuidada, precisa ser amparada.
Então, os cuidados paliativos, olha, não só para o paciente, mas para essa família que também está sofrendo e que teve a sua vida modificada por causa da doença. Os cuidados paliativos, eles são acessíveis a todas as pessoas que precisam, né? Como que se dá esse acesso a esse tipo de cuidado? Os cuidados paliativos ainda é novo, né? Novo na nossa realidade. Ainda tem um desconhecimento muito grande a respeito dessa abordagem. Mas tivemos uma grande conquista, que é a Política Nacional dos Cuidados Paliativos, que foi aprovada agora em maio de 2024. O Ministério da Saúde está articulando, junto com os estados e municípios, essa política, então, para que a população tenha acesso. Mas para a população ter acesso, nós precisamos de profissionais capacitados, então investir na educação, para que sim, você tenha acesso tanto a medicações que auxiliam nesse cuidado, quanto também a profissionais capacitados para poder cuidar desse paciente. Então, eu acredito que, não num futuro tão distante, né, a população tenha mais acesso a esse tipo de cuidado, visto essa política que foi uma grande conquista para nós, que há muito tempo lutamos para que os cuidados paliativos aconteçam. A Débora estava me contando antes, né, que já trabalha desde 2011 isso, né, com cuidados paliativos. E Débora, vai fazer quase um ano, né, dessa aprovação dessa política. O que você já viu de avanços nesse curto tempo de um ano? Já ocorreram avanços ou ainda está precisando de muita coisa para avançar? Acredito que só pelo fato de eu estar aqui hoje falando sobre cuidados paliativos já é um avanço, né? Muito tem a se fazer, porque capacitar instituições, né, profissionais, é um trabalho de formiguinha. Mas chega. Né? Chega um momento que realmente as coisas ficam instituídas assim. Então, eu acredito que vai se avançar mais. Mas, por exemplo, a Academia Estadual de Cuidados Paliativos faz movimentos importantes para mobilizar os profissionais. Nós iniciamos com as rodas de chimarrão paliativo, que acontecem em várias cidades do estado, inclusive em nossa cidade, em Passo Fundo. Só o pessoal que se interessar ficar atento no Insta da Academia Estadual de Cuidados Paliativos, e que a gente faz essas rodas de conversa e que fica aberto à comunidade, aos acadêmicos, profissionais da saúde, pacientes, né? Enfim, todos que estão interessados no tema que podem participar. E em novembro vai ter o Congresso Gaúcho de Cuidados Paliativos também, que quem se interessar pode acessar o site Cuidados Paliativos RS, que tem uma programação bem ampla a respeito de todas as áreas de abordagem dos cuidados paliativos, e que, né, é mais uma forma de acessar esse conteúdo e da gente ir fazendo com que chegue ao conhecimento de todos e que os pacientes tenham mais acesso, né? Porque é garantir uma qualidade melhor de vida mesmo. Essa roda de chimarrão aqui em Passo Fundo, ela já ocorreu? Ou ela já vai ter outras edições? Já ocorreu. Inclusive, uma hoje, às 5h30, aconteceu. Então, a gente busca fazer mensalmente, mas às vezes com alguns intervalos, né? E está sendo bem bacana. A gente tem sala cheia, né? Começou timidamente com 10, 15 pessoas e agora a gente já está ampliando. Então, convido vocês a ficar de olho no Insta para poder participar, porque é um momento de encontro, de partilha, né, de troca de experiências e realmente de reforçar e fortalecer, né, esse grupo de pessoas que realmente querem ver uma realidade diferente, para ajudar as pessoas que realmente precisam. Falando, né, aqui da academia, né, e das instituições e entidades que participam, quais que são as entidades envolvidas em todo esse movimento dos cuidados paliativos, além da academia? Olha, eu acredito que tem várias instituições que agora estão buscando, né? Pelotas é uma grande referência, principalmente com o Melhor em Casa, Porto Alegre, né? E eu espero que a nossa cidade também seja referência em algum momento,
porque existe uma grande vontade realmente de mudar essa realidade para a nossa gente, né? Porque, afinal, muitas pessoas estão enfrentando uma doença ameaçadora de vida, precisam desse cuidado, e quando a gente pensa em benefício, a gente vê muitos, porque poder viver bem é um grande privilégio, um privilégio de todos, quando acessados profissionais, medicações, a tecnologia adequada para garantir isso. E já está disponível pelo SUS? A política é sim, vinculada ao SUS. Isso é a parte mais bacana, né? É aquilo que todos vão ter acesso pelo SUS. Mas, claro, tem que ter toda aquela operacionalização, né? Para que as equipes sejam capacitadas, que os estados e municípios se organizem realmente para isso. Então, não é algo rápido a se fazer, né? É uma construção que vai depender das pessoas que estão dispostas a fazer. Débora, o que você acha que, ou você vê, né, como profissional da área, que pode ser feito para ampliar esse acesso? Acredito que uma das partes principais é trabalhar com o tabu da morte, né? Existe uma grande resistência de falar a respeito. Tanto que quando falam, cuidado paliativo, morte, né? E não, cuidado paliativo é um convite para a gente olhar para a nossa vida e avaliar de que maneira nós estamos vivendo. Se a gente estiver vivendo bem, consequentemente, a nossa morte vai ser melhor. Pelo sentido que a gente dá, né? Então, nós precisamos falar sobre a morte. Nós precisamos falar sobre esse ciclo que é vital para todos nós. E, após isso, a gente precisa poder construir o conhecimento, né? Às vezes, as pessoas vinculam o cuidado paliativo com segurar a mão, realizar sonhos, né? E não é só isso. Tem gente que está sofrendo muito. Teve uma pesquisa em 2010 da revista The Economist que coloca o Brasil como um dos piores lugares para se morrer. Então, é assustador pensar que nós estamos num país que não tem uma qualidade de morte. Qualidade de vida também difícil em alguns pontos e a qualidade de morte também. Então, segundo a pesquisa. Exatamente. Então, assim, nós precisamos investir mais nisso, com o conhecimento adequado, porque precisa realmente saber o que se está fazendo. E poder estar junto com o paciente. Porque uma das partes é tu instituir os cuidados paliativos. A parte seguinte, a mais difícil, é tu sustentar isso até o final. Tá com o paciente, tá com a família durante toda a caminhada. Então, a gente precisa realmente aperfeiçoar esse conhecimento, né? Esses dois pontos eu acredito que sejam os mais importantes. Falar sobre a morte e poder capacitar com a educação, aperfeiçoar isso. O que é mais difícil nesse primeiro ponto de falar sobre a morte? É falar com o paciente que está passando por isso ou então falar com a família que também está por trás de tudo isso? Eu diria que a parte mais difícil é falar com a gente. Por quê? Se o profissional não estiver com essas questões um pouco trabalhadas dentro de si, vai ser muito complicado falar com o paciente e com a família. Daqui a pouco as minhas dificuldades vão ficar atreladas nas questões do paciente. E eu vou impedir o paciente de viver algo que é só dele, que é só daquela família. Então, antes do paciente e da família, eu diria que é de cada um. Dos profissionais. Dos profissionais. Né? Importantíssimo, com toda certeza, porque o profissional é que faz toda a diferença nesse processo. A Débora falou de toda a equipe multiprofissional que é necessária para fazer esses cuidados paliativos, então com certeza precisa ter uma preparação muito grande que precisa, é isso? É um trabalho muito árduo, né? Pessoal, né? Tem a parte científica, teórica, prática, tecnológica, todos, mas a parte principal é a pessoal. Porque, dependendo da forma como eu encaro isso, eu não vou conseguir conduzir adequadamente o tratamento do paciente e da família. Olha que interessante. E no segundo ponto, então, Débora, que você destacou antes, sobre a questão da educação. Como que se faz para trabalhar melhor essa educação? Precisa
falar mais sobre isso? Precisa mostrar mais o assunto? Ou precisa trabalhar melhor com as instituições? O que nós estamos fazendo aqui já é maravilhoso, né? Acho que assim já instiga a população, quem nos assiste, a buscar mais. Mas sim, as instituições de formação, principalmente dos profissionais da saúde, precisam inserir em seus currículos os cuidados paliativos, né? Em várias faculdades já se trabalha, né, o cuidado paliativo, mas às vezes é aquele conteúdo, né? Então, se educa, se ensina muito mais a curar e a tratar, mas e o cuidado? E quando a cura não for possível, como é que esse cuidado continua, né? Então, com certeza, esse aperfeiçoamento precisa estar nas academias, mas também a gente poder abrir espaços de conversas com a população em geral. Essa roda de chimarrão paliativa, por exemplo, é esse momento de poder conversar sobre essas questões, né? De reflexão, de pensar sobre a vida, sobre a morte, sobre coisas que nos impactam. Às vezes a gente trabalha um tema específico, né? Mas é muito bacana porque todo mundo constrói essa roda, né? Então, acho que são várias pontes de conhecimento. Quanto tempo demora os cuidados paliativos? A partir de que momento do tratamento em si, você falou que quanto mais cedo melhor, né? Mas em que momento que ele é assim, eu preciso iniciar de qualquer forma? Em quanto tempo dura esse acompanhamento? Vai depender de cada caso, né? Mas se nós formos pensar que o cuidado paliativo inicia junto com o tratamento curativo, talvez vai chegar um momento do tratamento que o curativo não vai ser tão efetivo, né? Não está dando o efeito esperado, o paciente não está se beneficiando, tem muitos efeitos colaterais, e então vai se ponderado isso. Qual que é o benefício de seguir com um tratamento curativo? Então, conforme o tratamento curativo não for tão efetivo, ou não estiver apresentando o resultado que se espera, os cuidados paliativos vai tomando conta, digamos assim, né? Até se tornar exclusivo. E é importante colocar que o cuidado paliativo não termina na morte. Ele segue, né, no luto com essa família. Porque a família permanece, né? Ela sente essa dor dessa partida, que iniciou lá no diagnóstico do paciente. Porque no momento que o paciente recebe o diagnóstico, que a família passa a vivenciar tudo isso, ela está perdendo. Está tendo uma série de perdas. Então, nós precisamos dar essa atenção para essa família que fica e vivencia esse processo, né, que segue do luto. Olha, interessante também, né? Não é algo que finaliza assim quando ocorre a perda, né? Uhum. E sempre ocorre perda? Ou existe também situações em que tem a cura e que dá tudo certo, como a gente pensa? Uhum. Tem doenças que acabam estabilizando, né? Hoje a gente vê que muitos avanços científicos colaboram para isso, né? A gente vê os sinos da cura, quantas reportagens em virtude disso, e a gente torce por isso, né? É muito bom a gente ver pacientes que lidaram com doenças e estão bem. Mas os cuidados paliativos visam isso, né? Visam o bem-estar do paciente. Então, também, no momento que estabiliza, o cuidado paliativo está ali. E a gente torce muito por isso, né? A gente vê histórias muito bonitas de pacientes que estão bem com o tratamento curativo e os cuidados paliativos. Andando lado a lado. Claro, ajudando com certeza, nesse são grandes parceiros. Né? Para a gente, já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Hoje a Débora trouxe muito essa questão dos cuidados paliativos, a importância desse cuidado e do bem-estar, né, para quem está passando por algum momento que não é tão fácil, né, por doenças que elas são também ameaçadoras de vida. E Débora, para a gente finalizar, então, quero que você deixe quais que são as tuas principais dicas, né, o que você diria para alguém que está precisando desse tipo de cuidado, né, o que você diria para essas pessoas que tu sabe que as pessoas precisam ouvir nesse momento? Acho que cuidado paliativo não é o fim, né? O cuidado paliativo está junto na jornada. E quando a gente percebe os benefícios dessa abordagem, a gente vive melhor. A gente encontra mais sentido na nossa existência, né?
Então, os pacientes que estão vivenciando uma doença ameaçadora de vida, pesquise mais a respeito, né? Se interessem sobre essa abordagem, porque eu tenho certeza que o benefício existe, né? Acredito muito, tanto que faço e defendo, né? Porque nós percebemos o impacto positivo que tem no paciente e na família para poderem realmente viver e dar sentido à sua existência até o final. Olha só, e quem está precisando disso, busca aonde? Onde que busca esse atendimento? Com quem que busca esse atendimento? Converse com o seu médico, né? Acho que a parte principal é poder ter uma relação de confiança com o profissional que está cuidando. Então, tira dúvidas, conversem. Talvez, de primeiro momento, não seja, né, trabalhado sobre o tema, mas é um convite para o profissional também ir em busca, também se aperfeiçoar. Então, quem está diante de uma doença ameaçadora de vida, que tem o seu médico de referência, a sua equipe, converse a respeito. Acho que tem muita coisa para se descobrir, né? Porque acho que é mais ou menos assim que é a vida. Em cada etapa tem uma descoberta. Em cada momento da doença também tem uma descoberta. Então, tire essas dúvidas com o seu médico, para que ele possa também pensar a respeito. É assim que a gente constrói a educação, né? Com toda certeza. Gente, esse foi o nosso bate-papo hoje aqui com a Débora Marchetti, ela que é especialista em cuidados paliativos e hoje trouxe muitas informações importantes, né, sobre esse tema. Importantíssimo você estar aqui hoje, Débora. Muito obrigada por trazer essas informações, compartilhar conosco, né, um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço essa oportunidade e parabenizo por ter, né, colocado esse tema em pauta. Que ótimo. Então, gente, muito obrigada mais uma vez a Débora, a você que esteve nos acompanhando aí de casa. Lembrando que se você quiser revisitar o tema, saber mais informações, mandar para alguém que você sabe que não assistiu, o programa fica gravado lá no YouTube para que vocês possam, então, compartilhar também com mais pessoas esse conhecimento. Quero agradecer a nossa equipe técnica, os nossos apoiadores, patrocinadores, a Carol, inclusive, que fez o meio-campo, né, para a gente ter a Débora aqui hoje no nosso programa. Então, muito obrigada, Carol. E, claro, toda a equipe do Regison Cabeleireiros, que faz a produção semanal para estar aqui com vocês. O nosso próximo encontro, vocês já sabem, na próxima quinta-feira tem mais Papo Saúde aqui na NGTV e eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.